Eu comprei, eu tô na sala, no quarto do. Aqui tem um estante de livros, né? Comecei ao vivo já. Ilson! Muito bem! Olá, Jane Lorenzetti entrou! Um grande abraço, chacoalhando para um lado e para o outro para você. Pronto. Quanta gente legal entrando. Vamos colocar a Daphne aqui para. Cadê? Ela não solicitou. Pronto. Vai dar certo. Ah, muita gente bacana entrando. Kavanauara, deve ser parente da Daphne. Jane, mãe do Gabriel, Lidiane, Hupfer, arte meditativa, Elo, Tiago entrou, grande Tiago. Estamos aguardando aqui a Daphne, Gabriel aceitar aqui. Burger Expresso, Lidia, já falei. André Takahashi. Vamos, Daphne, me aceita aí que você vai participar comigo. Doutor Emanuel, estamos aqui só aguardando o grande Gabriel aceitar aqui. Oi, Daphne, Gabriel, aceita aí, eu mandei um convite para você participar junto comigo. Você não pode participar por quê? Vai, agora vai. Gustav! E aí, tá saindo, cara? Rapaz, tô vendo. Oi? Tô vendo. Oba! Tá ao contrário a câmera, girando. Ô, da Pocó! Beleza, mano. Cada uma que a gente se mete pelos amigos. Vou medir a testa. Minha testa tá maior, com certeza. Rapaz, tira o som do computador. Desliga o computador? Tira o som do computador. Tá, pera lá. Tá dando retorno. Tá bom, desligou o computador agora. Rapaz, essa mente tá frio, hein? Tá frio? É, geralmente, cara. Aqui 18 graus não é frio não, rapaz. Rapaz, eu tô me ouvindo ainda. Você tá se ouvindo? É. Puxa vida, como é que será que a gente faz? Eu desliguei o computador, cara. Joia. Dá pra Joia, dá pra agora. Meu som? Seu som. O som do celular baixa. Baixar o som do celular, vamos lá. Pronto. Tá melhor agora? Você Coloca pode um fone. Você me deu a ideia de botar um fone. Então vai. Qualquer coisa eu coloco. Você também? Eu também? É, pode ser. Vamos lá, pode ser. Nem sei se a gente tem um fone que funcione, mas tá bom. Funcione. Então vamos lá. Nada como algo muito... Muitos amigos participando hoje. Ih, rapaz, não vai dar pra pôr fone nesse celular não, cara. Tudo bem, vou ficar me ouvindo. Será que a gente vai no computador? Não, velho. Não. Eu observo minha própria fala. Isso é bom. Legal. Vai aparecendo um monte de coisa escrita. Eu agradeço todo mundo. Os coraçãozinhos de volta. Gabriel. Diga lá, meu amigo. Vamos lá. Já tá com uma participação bem legal já. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de sua trajetória. Tá. E tal. Então vamos lá, cara. Bom, então eu sou o Gabriel. Eu sou médico de família e comunidade, acupunturista. E eu não sei, cara, só um minutinho só. A Daf perguntou aqui se a gente muda pro computador, será que é melhor? Talvez. O que vocês acham? Não Vocês sei. estão ouvindo bem? Consegue fazer
Chamada de vídeo no computador, não sei, nunca fiz. Mas Bom, o fone se de fone tem. estão conseguindo ouvir, cara, por mim tá tudo bem, não tem problema. Tá, tá todo mundo ouvindo, me ouvindo duas vezes, que é um mal terrível. Entendi. Tá. Bom, vou continuar falando aqui, daí a Daf vai vendo aí se dá certo no computador. E... Bom, conheço o Fábio aí já faz mais de 20 anos, uns 25 anos por aí. E a gente troca ideia desde a época da Mocidade Espírita, que foi uma época muito boa, uma gratidão imensa, né, por toda aquela formação. A gente depois teve o caminho espiritual na busca, né, eu, no meu caso, também fui buscando o Osho, o Krishnamurti, Yogananda, né, fui fazer yoga, e depois eu encontrei o budismo. O Lama Santen foi fazer uma palestra no Hospital de Clínicas, onde eu estava fazendo a graduação. Isso já vai para quase 15 anos. E aí eu senti uma conexão muito clara, assim, né? Que a gente pode... Como é que eu vou dizer assim? É como se estivesse reverberando aquilo que a gente já tem em nós, né? Então eu senti que ali era um caminho vivo, genuíno, em que ele falava e ele expressava ao mesmo tempo. Ele era a expressão daquilo que ele falava. Isso foi o que me tocou muito, né? Então, basicamente foi isso. Então, daí eu tenho me dedicado aos retiros, né? Fui fazendo retiros mais longos e mais curtos. E é que a gente está ajeitando a câmera. Como é que a gente vai fazer aqui, cara? Tem uma imagem aqui. Bom, eu vou desligar o computador, vou continuar pelo celular, tá bom, Fábio? Tranquilo? Acho que tá bem assim, né? Uhum. E... Bom, depois eu fiz então essa imersão, né, nos vários retiros, e a gente pôde depois passar 6 meses na Índia, fazer uma peregrinação, né, eu e a Daphne. A gente esteve no Nepal, tem as fotinhos ali atrás, ó, se vocês olharem, aqui tem a Índia, ó, o Ganges, aqui é Tailândia, e aqui é lá no Nepal, a estupa. E a gente esteve no Butão também. E foi interessante essa experiência nas origens ali do budismo, né? E a gente tem procurado apoiar o movimento do SEB, que é o Centro Budista, que o Lama Santen é o orientador, né? Então já são comunidades rurais, são mais quase 10 espalhadas pelo país e vários centros urbanos, assim. Então a gente tem essa conexão também com a natureza, né? Que é importante para nós, assim, um retorno, né? Então tem, por exemplo, aqui o Seb Sukhavati, né, que é o centro budista que a gente morou, eu e a Daphne, né, por alguns meses lá. Então lá a gente, por exemplo, tem uma horta orgânica que produz aproximadamente 60 cestas por semana, né? E aí tem um movimento de uma cooperativa, então a gente tem uma relação com o entorno, é um budismo engajado, assim, a gente faz as práticas meditativas, faz os pujas, as meditações, e ao mesmo tempo tem escola para criança, tem essa dedicação com a natureza, né? Então, tem os centros de saúde também, então essa relação da saúde integrativa que a gente tem procurado fazer, né? Eu estava me dedicando mais à acupuntura antes, e daí quando veio a pandemia, a gente acabou cessando os atendimentos eletivos, né, nos planos, em vários lugares, já faz mais de um mês, e aí eu acabei migrando então para esse atendimento online. Como médico de família, a gente tem atendido todo o país, né, os planos de saúde ali, várias cidades. Então a gente vai sentindo como é que está o movimento nos vários ambientes, né, as pessoas e como é que é o impacto disso na nossa sociedade, né. Então, basicamente é isso. Falei um pouquinho, Fábio. Daí a gente pode conversar. Se tinha falar, a gente pode tocar um pouquinho também, violão, que era 2 dedinhos de prosa em um violão, né? Com certeza. Legal. Então eu vou fazer uma musiquinha aqui para nós, então. Vamos lá.
mares do globo, um peixe roxinho. Lá longe a sereia, um barco branquinho. Quem de longe passa ou perto com pressa, não vê nem tiquinho do peixe roxinho no ocular. No fundo do mar. Nas marés do globo, um peixe roxinho. Muito bem. Legal, essa é uma canção que a gente fez aí nos idos anos 2000, dessa poesia quando você esteve aí em Salvador. Muita coisa boa, cara, muito legal. Então, eu fico bem feliz de participar aqui dos amigos aí do teatro, né, de onde vocês estiverem fazendo esse trabalho, muito bom essa expressão, né? Nossa, então, nossa, eu tô me ouvindo muito. Você podia falar um pouquinho, Gabriel? Porque você fez muita arte. Não sei como que estão os anos a prática artística. Mas você fez teatro, música, pintura. Como que você avalia a sua vida, a importância da arte? Isso faz parte da sua vida? Rapaz, para mim, assim, era muito natural, né? A expressão artística desde a infância, assim, muito bom. Então, a gente teve essa boa fortuna aí de poder aprender, né, a música e tocar violão e cantar com os amigos. Aí tinha os dois avós que tocavam, né? Então, um avô tocava trombone de vara na orquestra, o outro tocava pandeiro nas serestas, assim. Então, aquilo era tudo muito rico para nós. E aí meu irmão também como músico, né? Então tocando junto, a gente com os amigos. Então isso foi tudo muito bom. Minha mãe também fazendo os artesanatos, pinturas, né? E por um bom tempo, né, cara? Eu me dediquei bastante assim, né, no teatro. A gente fez ali, foi muito bom para mim. A minha comunicação, né, a minha maneira de me relacionar com o mundo, acho que eu devo muito a isso, assim, sou muito grato, né? Todas as experiências, as poesias também que a gente pôde escrever, até a época que a gente publicou lá naquele Poeta de Gaveta, lá, que era um concurso que saía na época da USP, quando eu fiz terapia ocupacional, antes da medicina, né? E às vezes eu escrevo alguma coisa ainda, tenho cantado, tenho composto, aí as músicas no violão, fiz a música para o Angelinho, que é o neném que a gente está aguardando. A Daphne está com 37 semanas de gestação, já está chegando. Então a gente fez essa homenagem aí ao Ângelo. Massa. Muito bom. Você consegue botar no mudo quando eu falo? Vamos ver aqui, cara. Mas também eu vou falar pouco. Né? Tá. Vamos lá. Que já tá no silencioso, cara. Agora eu não sei também. Bom, eu vou baixar bem aí. Pode falar, cara. Tá. A gente estava conversando um pouco, Gabriel, sobre Covid, cena, corona. Você falou bastante sobre a compreensão diferente de eu acho que esse momento traz muitas possibilidades de reflexão, de amadurecimento das relações humanas, né?
comerciais, econômicos, todos os âmbitos, né? É, seria legal você falar um pouquinho sobre uma perspectiva, pode ser sua, pessoal, como você tem aproveitado isso, como você fez visto aí no Paraná, na situação. Ao mesmo tempo, se quiser falar também um pouco sobre uma visão budista ou espiritual que você queira compartilhar, tiver bastante sobre isso. Uhum. Então vamos lá, cara. Então a minha visão pessoal, assim, é como eu tenho sentido, né, experienciado isso. Deixa eu só deixar o celular aqui, ajeitar ele. Estou. Mesmo em meio a todo esse impacto, né, a gente sabe, a gente não desqualifica o sofrimento que está acontecendo em termos biológicos, né, das muitas mortes e perdas, né, e mesmo em termos econômicos, as pessoas que estão sendo muito afetadas, né, por essa questão. A minha visão, assim, cara, eu compartilho que a natureza, vamos dizer assim, é como se fosse uma resposta da natureza em meio a tudo que estava acontecendo, sabe? Primeiro, para a gente perceber, tomar consciência que a humanidade não é separada da natureza. Nós somos a natureza, nós somos feitos da natureza, não é uma outra coisa separada. Então, é como se a gente visse a Terra como um organismo vivo, alguma coisa assim. E ela estava pedindo para que os humanos, vamos dizer assim, a humanidade se revisse os seus sentidos, ressignificasse a sua vida, né? Então, assim, a maneira como a gente estava tão acelerado e tão, assim, destrutivo, né? Era uma normalidade muito destrutiva que nos trouxe até aqui. Então, assim, eu aspiro que a gente jamais volte àquela normalidade. Não é esse o caso. Mas é sim a gente parar, aproveitar esse momento para desacelerar. E eu vejo, assim, uma maneira... Toda a biosfera está incluída, assim. Então, a gente não precisaria ter uma visão de achar um inimigo. Não tem um inimigo, sabe? Então, eu vejo, assim, vírus e bactérias e todos os animais e todos os seres, a fauna, a flora, o que for. Tudo isso faz parte de um equilíbrio dinâmico da vida na Terra, né? E a humanidade faz parte disso. Então, a gente deveria também fazer as pazes com a natureza, com a gente mesmo, inclusive com o vírus. Eu não tenho uma visão negativa, que eu vejo que ele é errado, que ele é alguma coisa que deveria sumir. Você entende? Então, a própria natureza fez aquilo surgir. Então, agora a gente vai precisar aprender, gerar uma consciência, tipo, reconhecer aquilo e não simplesmente julgar. Quando eu julgo, daí eu acabo com o processo de compreensão daquilo. Então, eu acho que a gente deveria ter essa compreensão também, sabe? É difícil, cara. Assim, eu gostaria que todo mundo tivesse sentado em roda agora aqui, a gente conversando, né? Podendo tocar, se abraçar, cantar música junto, né? Ouvir poesia e refletir, olhar o céu, olhar a lua e estar junto no nascimento agora do Ângelo, né? Mas isso agora não é como a vida está mostrando para nós. Ela está pedindo que a gente desacelere, que a gente volte para dentro, que a gente realmente perceba a preciosidade da vida, né? Que a gente dê esse valor para as relações e a gente vai ter que aprender a se relacionar de uma outra forma agora, né? Então isso é uma sensação que eu tenho, assim, na minha experiência, né? E você está na comunidade? Agora eu estou morando em Curitiba, né? Então desde quando a gente soube que o Ângelo ia vir, né? Então acho que faz mais ou menos aí uns 6 meses, 7 meses que a gente já veio para cá, a gente foi se organizando. Antes a gente estava lá no Sucavati, daí agora a gente está aqui procurando fazer esse isolamento, então isso também a gente fez essa escolha, né, de acabar fazendo um atendimento online, cuidando, né? Então a gente está nessa toada. A gente continua participando da comunidade, eu continuo conduzindo prática de meditação, né, apoiando os encontros
do próprio grupo, lá da comunidade, né? Então aquilo está se estabelecendo, assim, né? E como é que Como é funciona que lá, funciona Gabriel? lá, Gabriel? Para quem não Para conhece quem não conhece nada nada da comunidade, como que você pode comunidade, como você explicar para pode a gente? explicar para a gente? Tá. Então, assim, a partir desse sonho do Lama Santen, né, e também de outros mestres de muitas linhagens do budismo, tem essa perspectiva de que é necessário que o homem volte a uma vida mais simples, a ter contato com a natureza, a ter uma vida mais, vamos dizer assim, significativa e não tão acelerada, não tão assim responsiva como a gente tem nos grandes centros. Então, tornar uma sustentabilidade, as pessoas terem também os seus recursos de se sustentar, terem a escola para as crianças, ter a horta orgânica, vamos dizer assim, as pessoas terem as suas casas, seus lugares para morar, próximo do templo, onde ela possa fazer meditação, ter as práticas. Então, é como uma rede de apoio que a gente vai tecendo ali, vai costurando junto entre os amigos, né, de prática. Então, basicamente é isso. Nós somos a sangha, que a gente diz, a comunidade de praticantes que procuram se apoiar nessa harmonia, nessa busca pela lucidez, por uma vida mais compassiva, né, mais significativa. Então, agora eu estou olhando só o meu cabelo aqui, como é que tá, cara, que a Dal falou que tá feia a coisa, que agora na época de quarentena a gente corta em casa, cara, rapa, mas os que sobraram, né, o restinho ali. E você chegou a morar lá, não foi? Como? Chegou a morar na Chegou a morar na comunidade. comunidade. Isso, então eu morei 6 meses em 2015 e daí 2019 a gente morou, acho que foram 3 meses, né? Antes eu tinha morado 1 ano e 2 meses na comunidade em Pernambuco, no interior, quando eu fui fazer o retiro, né? Lá em 2014. Então essa a gente tem a experiência também de ter ido muitas vezes para Viamão, que é a comunidade mais antiga, que já tem mais de 20 anos, mais de 150 moradores, crianças, então é uma vila agora, né? Muitas casas, tem a escola, né? Então, Isso que eu te tá se perguntar, como que é a vida, tem uma vida cultural, tem as crianças, né? com certeza, cara, o pessoal bem, bem ativo, assim, bem de roda de violão, de teatro. Então tem essa, a gente vê isso muito, é um meio hábil, a gente vê assim, sabe, de manifestar a lucidez, manifestar a nossa natureza livre. Então muitas pessoas têm feito isso, assim, né? O próprio teatro, a própria arte, né, no geral, assim, tem usado isso. Na própria época do Buda, pinturas, assim, estava como uma forma pictográfica, né, de expressar e de resumir os ensinamentos, né? Então, muito bom. Isso ainda acontece, assim, é bem legal. Pelo menos antes da pandemia, né, a gente tinha essa convivência interessante, assim, né, dos grupos. Estão pedindo uma música para você. Vou tocar uma música, então. Então, vamos lá. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala os seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, do rio pro mar. Reza a correnteza, roça beiradoura, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa
dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida, luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Legal. Essa foi uma oração à Bahia, da Bahia, para nós todos. Gabriel, Gabriel, baixinho. Diga. Tem alguns pontos que você queria que você falasse mal. O primeiro deles é da viagem. Queria que vocês falassem um pouco da cidade, o que você achou, as coisas que gostaram. Oi? A viagem na Índia, no Oriente, né? Oi? A viagem do Oriente na Índia? Tá. Então, vamos lá. Tô só olhando a cara da Daf aqui para ver como é que tá a situação. Então, cara, assim, eu já tinha essa aspiração, né, sei lá, desde a adolescência, assim, de conhecer o Oriente. Então, é completamente chocante, assim, a experiência de estar lá, né? É completamente paradoxal, a vida cheia de contradições, cheia de nuances, é a minha experiência, né? Claro, a gente sempre lembra isso nos ensinamentos, né? Na prática, que a gente sempre está espelhando a nossa própria mente, né? Então foi assim como eu experienciei, né? Outras pessoas vão ter outras formas de construir aquela experiência, mas foi muito impactante, assim, principalmente a Índia para mim, né? Então, a gente ficou em Mumbai com esses seus mais de 22 milhões de habitantes, numa área menor do que São Paulo, um sétimo, acho que, da área de São Paulo. Então, é uma coisa, assim, gritante, assim, né? O tanto de pessoas e cores e cheiros, bons e ruins, e massala, incenso, e animais, e lixo, e tudo misturado, cara. É uma coisa incrível, assim. Um povo completamente resiliente, assim, muito maleável, muito bondoso também, generoso, assim, eu senti isso também. Fiquei muito tocado, assim, quando eu tive lá em Dharamsala, lá passei 20 dias, o Dalai Lama estava dando ensinamentos, e a bondade, assim, do povo tibetano, né, que acabou migrando lá para a cidade, tinha mais de 10 mil tibetanos ali, a comunidade deles. Então, uma bondade, assim, eles são a expressão daquela compaixão lúcida, né, do Dalai Lama e da linhagem, né, do budismo, assim, vamos dizer, nesse sentido. Então a gente passou principalmente no norte e nordeste ali da Índia, né, a gente teve em Delhi, em Mumbai, mas a gente foi focado para a peregrinação nos locais sagrados do budismo. Então, onde o Buda nasceu, que é em Lumbini, lá em Nepal, né, no Nepal. A gente foi em Katmandu. O Nepal basicamente vamos dizer assim, uma mistura, cara, da Índia com o Butão, vamos dizer assim, uma intersecção, né? Então tem um pouco ainda do hinduísmo, né, da Índia, mas é basicamente budista e o budismo no estilo tibetano, assim como a gente pratica, né, do Vajrayana. E a gente se sentiu muito em casa, eu e a Daphne lá, a gente ficou assim no mosteiro do Dilgo Khyentse, ali que é um mestre da nossa linhagem, Nyingma, né? Então a gente ficou muito em casa no Nepal, inclusive eles achavam que ela era de lá.
né? Ela é mestiça, assim, então ela entrava nos lugares, não precisava pagar, e não tinha problema. Tinham falando em Nepali com ela, né? Mas daí tinha eu que chegava lá, né? Esse cara italiano, assim, daí era outra história. Mas depois a gente teve também nos vários lugares ali no norte da Índia, em Bodh Gaya, onde o Buda se iluminou, né? A gente teve também em Kushnagara, onde ele fez a passagem, e a gente foi onde ele deu os primeiros ensinamentos também, em Sarnath, Varanasi, né? Que tem a imagem ali atrás do rio Ganges, né? Era incrível, Fábio, uma coisa assim, parecia que eu estava numa outra vida, estava num outro universo, era um outro cenário, era um outro filme, tipo como se eu tivesse despertado em um sonho. E esse sonho durou 6 meses lá daquele semestre que a gente passou lá. O Butão, cara, que é um lugar lindo, assim, aquilo da felicidade interna bruta, né, da FIB. Então eles têm mesmo essa dedicação ali daquele lugar. É um ambiente muito assim, bem cuidado na natureza. É um povo simples, mas você não vê pobreza. Sabe, a gente andou por vários lugares lá também, lindo, lindo ali. Eu moraria, falei para Daphne isso, é um lugar, me senti totalmente em casa, fazendo as práticas, assim, mas era um lugar, vamos dizer assim, bem pouco povoado. Acho que tem 750, 800 mil habitantes, do tamanho de Sergipe, talvez. E assim, bem cuidado, cara. Uma coisa assim que lá era incrível, assim. Eu me senti muito em casa lá, lá eu ficaria. A gente até conversou na faculdade de medicina lá e teria possibilidade se a gente quisesse ter seguido lá, assim, né? Eles tinham um Buda da medicina bem bonito, assim, no lugar lá. Um lugar bem interessante, né? Fazia esse diálogo positivo da medicina ocidental com a medicina oriental, né? Então a gente sempre tem essa noção de integralidade, né? De integração, né? Então foi muito bom. A gente passou um pouquinho na Tailândia também. Eu tive a oportunidade também lá na Índia fazer o retiro dos Vipassana, né, do Goenka, aquele de 10 dias. Também foi muito especial, muito tocante. É bem interessante, cara. A outra experiência lá na Índia também, a Daphne está fazendo então a especialização, né? É como ela já tinha feito a especialização de homeopatia aqui, ela também é médica de família, né? E aí depois ela foi acompanhar um lugar muito, vamos dizer assim, avançado na homeopatia lá. A Índia é muito, vamos dizer assim, eles se empenham muito, eles têm hospitais, eles têm, assim, pessoas fazem faculdade, ao invés de fazer faculdade da medicina, faz faculdade de homeopatia, 5 anos, assim. Então, é interessante, lá é bem aprofundado o estudo, né? Eles usam técnicas de meditação, então ela estava bem envolvida nisso. Eu fiz também um retiro com ela, com o professor, que é um dos homeopatas mais famosos assim no mundo. Ela pôde ajudar eles ali, aprender muito, traduziu 2 livros também. E nesse meio tempo eu fui acompanhar um serviço de acupuntura dentro da favela de Mumbai, que era, vamos dizer assim, uns ocidentais, né, acho que era um suíço, uma espanhola, tinha algumas pessoas que há uns 10 anos atrás eram os precursores, foram para lá e empoderaram algumas pessoas da própria comunidade, ensinaram, eles fizeram um curso de 2, 3 anos de acupuntura, e aí passaram a cuidar dessa população lá, que era é assim, cara, eu já trabalhei em favela aqui no Brasil, né, como médico de família, eu e a Daphne. Cara, lá é muito pior em termos de precariedade das condições materiais, mas em termos de violência, a gente se sentia super tranquilos, não tinha nem comparação com aqui, por exemplo. Então, aquela coisa da cultura de ahimsa, sabe, da não violência, isso assim era. Então eu pegava o trem deles lá, cara, que viaja 10 milhões de pessoas por dia, aqueles trem absurdo, cara, que tipo o metrô da Sé às 6 da tarde não é nada. Então ali eu entrava lá no meio da favela, andava nos becos lá, numas coisas muito malucas, cara, e eu me sentia tranquilo, não tinha uma questão assim de medo, de receio, né? E aí a gente ia acompanhando eram 2 irmãs, aí no caso tinha uma outra pessoa que não estava trabalhando naquele momento, e aí eu pude ficar nessa imersão aí, interessante também, né? Como é que era a medicina chinesa, também ali
na Índia, né? Não é muito, é uma coisa mais rara lá, né? Aqui no Brasil tem, a gente acaba tendo mais. Mas foi interessante a experiência também, cara. Legal. Você podia falar um pouco da acupuntura. Do quê? Da acupuntura. Da acupuntura. Então, a acupuntura, Hum. eu senti assim, a medicina de família, cara, para mim, ela foi muito comovente quando eu encontrei a palavra compaixão no livro do pai da medicina de família, o McQueeney, e que eles levavam em consideração a questão da competência cultural, da gente poder olhar a pessoa no contexto dela, entender a doença e a experiência de doença que a pessoa traz. A doença é uma abstração que está no livro, a experiência de doença é o que ela traz subjetivo, é como ela interpreta aquela experiência dela, né? Então, na medicina de família, foi muito rico para mim a residência, quando eu fiz aqui a experiência com o grupo, né, de estar junto na comunidade, de fazer as ações coletivas. Isso tudo foi muito rico também para mim. Mas eu sentia que eu ainda gostaria de ter uma ferramenta de poder, vamos dizer assim, uma ferramenta terapêutica que independesse da indústria química. Então, a gente, no final das contas, muitos médicos, eles são formados como prescritores. E, na minha visão, os médicos, eles são educadores. A gente faz uma consultoria, onde a gente acaba, em decisão compartilhada, construindo um projeto terapêutico para a vida da pessoa. Ela precisa ter autonomia. Ela precisa reconhecer que o processo de saúde e doença faz parte, ela tem que se empoderar, ela tem que tomar consciência, perceber que é ela a principal agente, né? Quem vai atuar, o ator, né? Daquela peça, vamos dizer assim, né? Que é a vida dela. Então, o médico, todos os serviços de saúde, eles servem para ajudar, para apoiar nisso. E aí, a medicina chinesa, eu senti uma forma assim, poxa, é muito direta, né? Você percebe, então, você precisa comunicar o ti correto para ajudar a energia da pessoa a se estabelecer. Então, eu acredito muito que, na verdade, é a energia vital da pessoa que traz a cura. E a cura é muito mais profunda, por isso que a gente tem essa afinidade tanto com a homeopatia quanto com a medicina chinesa. E aí, assim que eu vejo, por exemplo, agora atendendo as pessoas, então a gente procura focar muito na questão da imunidade, da pessoa perceber que um estilo de vida saudável produz um corpo saudável. Se eu tiver um estilo de vida muito distorcido, é impossível o meu corpo, pobrezinho, dar conta daquilo. Então, dormir bem, ter uma boa atividade física, ter uma dieta saudável, ter boas relações, poder trabalhar com o cultivo do equilíbrio emocional, né? Ter uma questão da espiritualidade, que não depende de uma religião estabelecida, mas do senso do sagrado, da questão da preciosidade da vida, isso você ressignificar o sentido da vida, né? Então, isso que é a medicina para mim. E aí eu fui procurando, mesmo quando eu tive como preceptor, né, na PUC, na medicina de família, então era o que eu conversava com os alunos, a gente fazia um pouco de meditação antes de atender, a gente lidava com essa questão também, que não é estrito sensu, só protocolo, diretriz, evidência para ser aplicada na pessoa ali que está na frente, mas é uma pessoa, antes de tudo, ela tem um problema antes dela ter um diagnóstico, e que ela está procurando ajuda. Então a medicina só existe porque há o sofrimento, e a gente precisa ajudar a aliviar o sofrimento. Né? Então essa que é a nossa aspiração. Falei bastante, cara. Aperta o play aqui e sai falando. Ainda bem. Não, porque o meu áudio é muito ruim. Deixa eu falar um pouquinho também, tem umas coisas legais, cara, que, por exemplo, está tendo uma abertura maior agora, tá bom? Da medicina convencional, as pessoas estão ouvindo mais, a própria meditação está tendo mais abertura, então a gente tem muitas publicações científicas nos últimos 20 anos, cresceram muito, né? Se for procurar nas plataformas, né? Então aquilo está bem estabelecido no mundo científico. Até pude, por exemplo, o pessoal tem uma liga de medicina e espiritualidade aqui, né? Dos alunos acadêmicos de medicina das várias
faculdades daqui, que eles fizeram há alguns anos um seminário no Conselho Regional de Medicina, no CRM, e que daí eles me convidaram para falar sobre meditação e saúde. Então foi muito bom, tem uma abertura, assim, né, na área acadêmica também, né, e na própria instituição, assim, do próprio Conselho Regional, né, a meditação, a acupuntura, essas práticas complementares e integrativas, né, a gente tem feito também no plano de saúde, onde a gente estava trabalhando, tem um espaço de saúde que é só dedicado para isso, então eles construíram um espaço onde tem a medicina homeopática, tem a acupuntura, tem constelação familiar, tem reiki, tem meditação. Isso para os usuários do plano. Então, é possível a gente construir uma forma diferente de cuidado, né, para as pessoas. Você não acha que esse momento de quarentena, de Covid, abre um espaço para essas discussões, para aprofundar esse debate? Com certeza, Fábio. Eu acho assim, cara, a gente poder agora ter esse momento, a gente pode olhar de uma forma completamente diferente a nossa vida. E poder silenciar, né, parar alguns minutos, não se tornar refém daquela responsividade na sua mente, né, fazer as pazes com a sua própria mente, né, você perceber que a sua energia é que vai curar. Porque vamos dizer assim, ó, o que é que cura quando a gente corta nosso dedo, por exemplo? Não é o mertiolate lá, quando era menino ruim, era mertiolate que a mãe passava. Quando era bonzinho, era mercúrio, né? Era assim, ó a situação. Aí, cara, não é isso daí que cura. O que cura é a própria célula. É a saúde da pessoa. Então, é a energia vital que está ali. A gente só tem que, é igualzinho no caminho espiritual, a gente só tem que remover as camadas, vamos dizer assim, que a gente foi agregando em cima. A gente só precisa tirar. Então, isso parece que é a saúde, sabe? Eu preciso tirar os fatores que estão estressando o corpo, o nosso organismo, a nossa mente. No geral, esses fatores são o quê? Por exemplo, uma fixação. Eu tenho uma crença, eu tenho uma crença limitante, eu tenho uma verdade que eu tenho que defender. Eu não tenho uma abertura, eu não vejo que a vida é fluida e que ela pode mudar a todo momento. A cada momento o meu corpo está se construindo. Então, nos últimos anos, as células surgiram, duraram um tempo e cessaram. Os pensamentos surgiram, duraram um tempo e cessaram. E no fim das contas, o que é que nós somos? O meu corpo mudou. O meu corpo, desde a infância, quando eu era bebê, era uma coisa. Depois, quando eu era criança. Depois, quando eu era adolescente, que a gente jogava bola. A gente ia procurar as meninas lá na mocidade. Era aí, cara. A situação, ia estudar, tudo aquilo. E aí? Aquilo mudou, cara. Então, a cada momento, o nosso corpo está sendo diferente. E é a mesma coisa para os pensamentos. Você não consegue encontrar algo que você possa se fixar. Então você fala assim, ó, eu sou esse pensamento, daí o pensamento muda. A gente tinha outras concepções há 10 anos atrás, há 20. E não quer dizer que a de agora vai ser a mesma daqui 10 ou 20 anos. Né? Então também, cara, agora a gente vê mais claro as pessoas poderem se conectar com a verdade da morte, a verdade da terminalidade. Então faz parte da vida haver a morte. Então a gente precisa ter essas fases. É da natureza da vida cessar, enquanto, vamos dizer assim, em termos relativos. Então, se surge uma flor, é porque a semente morreu. E se depois surge o adubo, é porque a flor morreu. E assim é a vida. A cada coisa. Então, porque morreu o bebê, surgiu a criança. Então, não tem como ter vida se não tiver morte. Então, agora as pessoas olhando de forma mais escancarada o processo da morte com a pandemia, elas vão poder rever a forma de se relacionar com a própria terminalidade, com a própria morte. Fazer as pazes, ver aquilo de forma mais natural. Quanto mais natural, melhor. A gente vê isso nos pacientes também. Às vezes a gente fala assim, não, quando eu tiver com 80, 90 anos, eu vou estar preparado para morrer. Daí você vai conversar com o cara de 80, 90 anos e ele fala, não, ainda não, não quero.
E daí a gente fala assim, puxa vida, e agora, o que que eu vou fazer? Então, o que que eu vou fazer com a minha mente na hora da morte? Isso é uma boa pergunta que a gente pode se responder e se fazer. Cada um na sua, vamos dizer assim, na sua tradição filosófica, espiritual, não importa, mas encontre algo que esteja além de nascimento e morte. Algo que você possa se refugiar, que você possa tomar por base. Eu me lembro da minha conversa com a avó Aretusa, a última conversa que eu tive antes dela falecer, né? Eu fui para o retiro, quando ela faleceu, eu estava lá no retiro. Então eu me lembro falando isso para ela, vó, a gente tem uma natureza livre, sabe? Porque eu não sabia se eu ia poder encontrar ela de novo. Então era o melhor que eu podia falar, assim. Então é assim que eu sinto, sabe, Fábio? Eu realmente, cara, pode ser que seja muito subversivo, sei lá, uma coisa muito equivocada da minha parte, né? Parcial, limitada, mas é enviesada, né? Mas é a visão que eu tenho. Eu não vejo de uma forma negativa, de modo algum. A cada dia que passa, eu sinto assim que realmente, olha, tomara que a humanidade mude, tomara que aproveite essa oportunidade. É muito raro a gente poder parar, estar em casa, olhar as outras pessoas, olhar para si mesmo, né? E depois ver, nossa, eu fico tão feliz, cara, de ver a natureza se recompondo. Igual a gente comentou assim, tipo, depois de 30 anos, o Himalaia começa a ser visto da Índia, que era impossível ver por causa de tanta poluição. Os córregos lá em Veneza começam a ter uma outra cara. Em todos os lugares, a natureza. Então a gente vê aqueles vídeos dos animais podendo caminhar. Então você veja o que, que é a natureza. Então, se a gente quer crescer de uma forma desordenada, com o paradigma econômico que vai chegar aonde? Destruindo tudo. Sabe? É como se fosse um câncer. A humanidade pode chegar a aparecer como um câncer para o planeta. E às vezes eu me pergunto mesmo, será que é o caso da humanidade continuar da perspectiva do planeta? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu penso isso assim. Às vezes a gente está sendo completamente assim, sei lá, sem consciência e destruindo tudo aquilo como se fosse uma coisa inesgotável. E não é. É um planeta finito, que não tem recursos infinitos. E talvez ele fale, olha, não é o caso de continuar a humanidade. A gente já sabe isso. É verdade. Então, é isso que eu fico pensando assim. Primeiro, o planeta tem um tempo, né? Como qualquer planeta, ele dura alguns milhões ou bilhões de anos aí, até o Sol vai apagar. Então, o que que eu faço nesse momento agora? Que existem as causas e condições, a gente pode tentar reverter, construir uma vida significativa, reencantamento, igual o Lama fala para nós, de ter uma vida mais saudável, né? De voltar a ter a alegria de estar vivo. Pode ser uma outra forma, né, cara, de viver. Posso falar a noite inteira aqui, cara, se deixar. Olha, Gabriel, a galera me falou que vai falar tempo. Então, e ela pede uma musiquinha e fazer a Daphne. Quer ver a Daphne? Vem cá, tô chamando ela, ó. Vou mostrar o barrigão, daí eu vou terminar com uma música, então. Massa. Maravilha. E deixa eu já agradecer, cara, a todo mundo que participou, você que me convidou, tô sempre à disposição, que o teatro aí de vocês possam cada vez mais gerar causas e condições favoráveis, que as pessoas tenham relações mais positivas, mais lucidez, mais alegria de viver. Obrigado por tudo, cara, pela amizade. Aprendo sempre muito contigo. Foi um prazer pra gente. Agradeço de coração. Foi lindo. Agradeço muito. É isso aí, a gente vai aprendendo, né, cara? Meio esquema, né, macarrônico, vai saindo aqui. Vamos ver se ele aparece aqui, ó. Cadê o barrigão? Cadê? Faz tchau. Ó o Ângelo. Vamos ver o Ângelo. Tchau, tchau. Eba, tá chegando. Então, vou fazer o sonzinho aqui para nós, pra gente terminar. Essa também é uma canção das antigas, né, cara? Que eu compus lá nos idos dos anos 2000. I've been around for this lonely day.
us alone all over the places. Come on, baby, stay with me tonight. I just want to say there's nothing to hurry about. We're all living our crazy lives. And you know that for sure. You just go and keep on trying. Living the real life is fine. And discover that everything is here. Looking all the people thinking on a solution, driving their lives so unconsciously. If you need a revolution to have your free notion, here we go, and then you will see. And you know that for sure. Is just go and keep on trying. Living the real life is fine. And discover that everything is here. Valeu, cara. Obrigado, pessoal. Muito bom. Então, cara, se tiver algum mérito, alguma positividade que a gente tenha gerado, que isso possa se espalhar para muitos seres, né? Que a gente possa, de algum modo, reverberar nessa teia da vida, né? Toda essa energia boa, positiva que a gente encontrou aqui nesses quase uma horinha. Valeu, cara. Obrigado, viu? Foi muito bom. Obrigadão. Um grande abraço para todo mundo. Para vocês, Mariana, as meninas. Valeu. Bom parto para você. Valeu, cara. Obrigado.